queridos diocesanos de Mindelo, irmãos e irmãs, os nossos padres, numa formação recente que nós tivemos, na altura do retiro, foram unânimes em pedir-me que, a propósito do sínodo, que estamos agora na fase de implementação da nossa diocese, pediram-me que eu, tendo participado no sínodo, fizesse uma comunicação à diocese, uma aula magna, como lhe chamaram, para que todos pudéssemos entrar no mesmo dia nesta dinâmica tão importante que é implementar os resultados do sínodo na nossa diocese. O sínodo teve os momentos introdutórios, começou nas paróquias, foi aos continentes, chegou a Roma e agora volta de novo à nossa comunidade, e esta apresentação tem então esse objetivo mesmo de nos ajudar a entrar mais dentro do sínodo, dentro do espírito do sínodo. Caminhar juntos a experiência do sínodo e a conversão sinodal da diocese de Mindelo. Todo o povo de Deus, todo o conjunto dos batizados, é que é o sujeito do anúncio do Evangelho. Nele, cada batizado, nele o povo de Deus, é convocado para ser protagonista, não assistente, da missão, porque todos somos discípulos missionários. Assim, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós reunimos-nos para acolher, para compreender e implementar o sínodo sobre a sinodalidade na vida concreta das nossas paróquias. Eu, como bispo, tive a graça de participar nas 2 assembleias sinodais do Sínodo dos Bispos, e trago-vos então para aqui não apenas reflexões, mas sobretudo testemunho pessoal, testemunho espiritual e eclesial. O sínodo foi uma experiência viva do Espírito Santo, um verdadeiro Pentecostes eclesial que nos convida a uma profunda conversão pessoal, pastoral e estrutural. Ou seja, o sínodo foi um momento de graça e de responsabilidade. Na esteira do concílio, o Papa Francisco quis que este evento, que foi também o sínodo, também fosse o desjornamento da Igreja. Foi o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, que resolveu, inesperadamente, convocar todos os bispos do mundo, porque a Igreja precisava de renovação. E Francisco, outra coisa não faz senão tentar que todos nós ponhamos em marcha aquilo que foi o Concílio Vaticano II. O povo de Deus é uma categoria central na eclesiologia do nosso tempo. Para nós compreendermos o sentido profundo do sínodo, ou seja, podemos colocar até aqui a questão: o que é que está por trás do sínodo? Porquê é que o Papa Francisco quis convocar um sínodo? E nele, no seu coração, está precisamente esta categoria, esta ideia do povo de Deus. E todos nós, bispos, padres, religiosos, leigos, todos nós fazemos parte do povo de Deus. Trata-se de uma noção que para ele muito cara e que ele retoma com convicção e coloca no coração do seu magistério. O Papa Francisco, diga-se, não inventou caminho novo. Antes, ele segue, como já dissemos, nesta esteira aberta pelo concílio, aquele grande acontecimento que quis uma atualização, uma renovação, um adjornamento da própria Igreja. A grande pergunta conciliar permanece atual. Quem é a Igreja nos tempos novos e hoje? E como é que ela deve situar-se no mundo e dialogar com ele de forma a servir mais e melhor a nossa humanidade? Então, o Concílio Vaticano II nos oferece vários documentos fundamentais. Mas eu gostava de tomar para aqui, chamar a atenção de 2 desses documentos que
tem muito a ver com a Igreja, e são eles a Gaudium Lumen Gentium e a Gaudium Ex Spes. A Lumen Gentium é uma construção dogmática que nos fala da nossa identidade, fala daquilo que a Igreja é, da natureza da Igreja, enquanto que a Gaudium Ex Spes é uma constituição pastoral, procura falar da Igreja no mundo atual. É importante sublinhar que o Concílio Vaticano II não falou diretamente da Igreja Sinodal, nem utilizou esta linguagem. Contudo, lançou as bases teológicas, eclesiológicas e pastorais que hoje tornam possível falar de sinodalidade como dimensão constitutiva da vida da Igreja. Na Lumen Gentium, Igreja como povo de Deus, depois de se apresentar o mistério da Igreja, o Concílio dedica imediatamente o segundo capítulo a este assunto do povo de Deus. Não é um detalhe acidental, mas é uma opção teológica bem clara. A Igreja é apresentada como mistério da comunhão, nascida da Trindade, mas vivida historicamente por um povo reunido em Cristo. A luz dos povos é Cristo. A Igreja em Cristo é como que o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e unidade de todo o género humano. A partir desta visão, desenvolvem-se várias dimensões da vida eclesial. A hierarquia, com especial relevo para o episcopado, os leigos, o chamamento universal à santidade, a vida religiosa. Todos, sem exceção, pertencem ao mesmo povo de Deus, ainda que com ministérios e carismas diversos. Já a Gaudium Ex Spes nos coloca no coração da Igreja, por sua vez, abre com palavras de enorme força pastoral e atualidade. Lê-se: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Aqui afirma-se claramente que não existe nenhuma realidade verdadeiramente humana que seja estranha ao coração da Igreja. É neste horizonte conciliar que devemos situar o Sínodo, convocado por Francisco. O Papa fala com profunda emoção, como já vos falei, do povo de Deus. Porquê? Porque ele acredita que o Espírito Santo habita em todos os batizados. Por isso, convocou o Sínodo sobre a sinodalidade da Igreja. E é importante sublinhar, não foi um concílio. Nem teve como objetivo definir novas verdades ou novas doutrinas. O Sínodo quis, antes, ajudar a Igreja a voltar ao Concílio Vaticano II e a colocá-lo verdadeiramente em prática. Uma Igreja onde todos são chamados a participar, onde todos têm direito a ter voz, porque todos caminham juntos. Uma Igreja consciente de que o Espírito fala também através do povo fiel. Por esta razão, todo o processo sinodal, em todas as suas fases, foi marcado por uma atitude fundamental: a escuta. Escuta de Deus, escuta da palavra, escuta uns dos outros, escuta do mundo. É assim que a Igreja se torna verdadeiramente sinodal, caminhando junta com o povo de Deus, guiada pelo Espírito. O Papa Francisco já tinha dito, no Evangelho Gaudium, esta frase: precisamos nos exercitar na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar na comunicação com o outro
é a capacidade do coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe verdadeiro encontro espiritual. De lembrar também que o Papa Leão XIV, na sua mensagem para esta Quaresma, foi buscar precisamente o tema da escuta, escutar, que aliás é um tema da Diocese. Como sabeis, o nosso lema pastoral para este ano é no caminho da escuta e do acolhimento. E Papa Leão diz-nos que alguém que queira escutar, quando nós nos pomos à escuta, quer dizer que estamos a criar disposição para uma relação, para estarmos em comunicação. Por isso é que a escuta foi a palavra, a atitude de ordem durante o Sínodo. Então, uma igreja sinodal é uma igreja que caminha juntos, como povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo. O Sínodo como uma experiência de comunhão universal. Uma das experiências mais belas e marcantes do Sínodo foi a comunhão eclesial da Igreja. Bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, leigos e leigas, vindos de todos os continentes, culturas e realidades, sentados à mesma mesa, escutando-se mutuamente como irmãos e como irmãs. Pequena parte para dizer que aquela assembleia composta por uma variedade de pessoas, houve alguém que durante o sínodo perguntava assim: será que nós podemos chamar a este sínodo o sínodo dos bispos? Dado que entre os 400 elementos que nós estávamos lá, uma boa parte não eram bispos. E quer o Papa, quer o secretário-geral do sínodo respondeu: não, este sínodo é de facto sim o sínodo dos bispos, só que em moldes diferentes. Queremos escutar outros, vários, homens, mulheres, mas continua a ser o sínodo dos bispos. Uma outra nota aqui muito interessante é notar como o sínodo desta vez não aconteceu no anfiteatro, onde todos estão e tudo quem está a assistir, e depois há uma mesa que preside, onde está o Papa no meio. Desta vez o sínodo aconteceu na ala Paulo VI e tínhamos diversas mesas redondas, nós todos olhávamos uns nos outros cara a cara. Essa experiência da escuta também é uma experiência de comunhão, de nós olharmos de frente, ter a coragem de expressarmos, de acolher e trilharmos o caminho que temos que fazer juntos, guiados pelo Espírito Santo. Apesar das diferenças de línguas, culturas, sensibilidades teológicas e contextos pastorais diferentes, respirava-se profundo sentido de pertença à Igreja Universal. Somos uma só Igreja, povo de Deus a caminho. Não se tratava de vencer debates, mas de discernir juntos. Como dizia o Papa Francisco, nós não fomos para um parlamento. O respeito pelas opiniões diferentes foi uma marca constante. As divergências não foram vistas como ameaça, mas como riqueza, quando colocadas sob a luz do Espírito Santo. Por isso, como vemos agora no slide, já falamos de uma só Igreja, que escuta de forma recíproca e que juntos trilha caminhos. O sínodo foi vivido num clima profundo de oração e de escuta do Espírito Santo. O sínodo foi, antes de tudo, um grande retiro espiritual. Cada dia começava e terminava com oração. A palavra de Deus ocupava o centro. O silêncio tinha tanto valor quanto a palavra. Ficou claro que não há verdadeira sinodalidade sem espiritualidade. Caminhar juntos exige oração, coração aberto e humildade para reconhecer que o protagonista da Igreja é o Espírito Santo e não as nossas estratégias. Este clima de oração
deve inspirar a vida das nossas paróquias. Os conselhos pastorais, conselhos económicos, as nossas assembleias, os nossos grupos e movimentos, os encontros para tomar decisões devem nascer da escuta de Deus e não apenas da eficácia organizativa. A conversão no Espírito é um método que transforma. Um dos grandes dons do Sínodo foi o método da conversão no Espírito. Não se trata de um debate parlamentar, como já dissemos, mas de um processo espiritual de discernimento comunitário com 3 momentos fundamentais. Primeiro, a escuta. Cada um fala a partir da própria experiência, cada um fala a partir daquilo que preparou, sem ser interrompido. O segundo momento fundamental é a ressonância, ou seja, os outros partilharam e nós vamos reagir, vamos fazer uma ressonância daquilo que mais nos tocou interiormente. Óbvio que isto exige estar à escuta com os ouvidos e com o coração. E por fim, o discernimento. Buscarmos juntos aquilo que o Espírito Santo esteve a dizer à Igreja, os caminhos que o Espírito Santo quer abrir para nós. Este método gera respeito uns pelos outros, gera comunhão, maturidade espiritual. Ele é altamente recomendável nas paróquias da nossa diocese, sobretudo nos conselhos pastorais, nos grupos e nos processos de tomada de decisão. Sobre o papel do Papa Francisco durante o Sínodo. O Sínodo foi profundamente marcado pela presença, pela orientação e pelo testemunho do Papa Francisco. Ele, mais do que fazer discursos, ele ofereceu um estilo, a sua simplicidade, a escuta atenta, a liberdade espiritual e a confiança no Espírito Santo. O Papa não quis controlar o processo, mas quis sim abrir caminhos. Repetiu muitas vezes que a sinodalidade não é moda, nem é agora uma estratégia pastoral, mas é uma dimensão constitutiva da Igreja. Ele recordou-nos que a autoridade é serviço, que governar começa por estar à escuta e que o medo da mudança não pode impedir a nossa fidelidade ao Evangelho. Um outro ponto, o papel dos leigos, das mulheres, dos jovens, dos que estão longe, também no próprio Sínodo. Um aspecto verdadeiramente novo e profético do Sínodo foi a participação plena dos leigos e, de modo particular, das mulheres, inclusive com direito a voto. Como já fizemos referência, entre os 400, cerca dos 400 presentes na aula sinodal, todos tinham direito a voto. Esta aqui constitui uma grande novidade. As mulheres trouxeram não apenas temas, mas uma sensibilidade própria, uma forma diferente de escutar, cuidar e discernir. O Sínodo reconheceu claramente que não há Igreja Sinodal sem a valorização real dos carismas femininos. Os leigos e leigas foram reconhecidos como sujeitos ativos da missão e não meros executores. Isto interpela diretamente a nossa diocese e as nossas paróquias. Como é que nós escutamos os leigos? Como é que nós os envolvemos nas atividades das paróquias e também nas tomadas de decisões? Como é que nós valorizamos os dons próprios de cada um? Agora passemos às principais ideias do documento final do Sínodo. O documento final oferece orientações claras para toda a Igreja e eu quero aqui destacar apenas algumas dessas ideias. Este documento é um documento que vale a pena nós termos em mão, existe em livro, mas basta entrar também nas páginas do Vaticano e encontra-se este documento
em formato PDF, que pode ser facilmente descarregado e ter nas nossas mãos. Então, destes pontos principais, estão aí no nosso ecrã 6, mas eu vou falar-vos de 7. Então, a sinodalidade como modo de ser igreja, um estilo a adotar. Não é um evento pontual, mas uma maneira permanente de vida e missão. Segundo ponto, escuta e participação. Todos os batizados devem ser escutados, especialmente os pobres, os jovens, os feridos, os que se sentem à margem. 3. Discernimento comunitário. As decisões devem nascer da oração, da escuta mútua e do diálogo com a realidade. 4. A conversão das estruturas. As estruturas pastorais devem servir a missão e não o contrário. Sobre isto, Papa Francisco muitas vezes nos falava que as coisas não podem ficar como estão. As estruturas que estiverem caducas, que são apenas burocráticas para manter a manutenção da Igreja, não servem. É preciso esta capacidade, esta maleabilidade de fiéis ao Espírito Santo, ver o que é que se pode mudar nas nossas estruturas para que possam servir o Evangelho e a missão, para que possam ir ao encontro das pessoas que se aproximam de nós. 5. Quinto, a responsabilidade missionária. Todos somos responsáveis pela evangelização, segundo os dons recebidos. 6. Formação para a sinodalidade. Foi também muitas vezes tocado no sínodo, o da formação. Formação dos nossos futuros padres, formação nos conventos, formação dos nossos leigos, formação dos nossos agentes de pastoral. Todos precisamos de ser formados e é necessária uma formação, sobretudo, espiritual, uma formação bíblica, uma formação pastoral para aprender a caminhar juntos e, não esquecendo, tão importante, e hoje a Igreja chama tanta atenção para isso, uma formação também humana. Então, o último ponto é este, que é o último capítulo, aliás, do documento final, que se intitula Também Eu Vos Envio, os números 140 a 151, que trata da formação de um povo de discípulos missionários e das prioridades para viver a sinodalidade. Na prática, afirmam que a sinodalidade verdadeira nasce da experiência do encontro com Cristo ressuscitado, que envia a Igreja à missão. Essa missão exige formação profunda e contínua para todos os batizados, sem exceção, em oração, no seguimento de Jesus e no serviço ao próximo. Desafios, caminhos para a Diocese de Mindelo. À luz do Sínodo, nós somos chamados a revitalizar os nossos conselhos pastorais, conselhos económicos, de forma a torná-los mais eficientes, mais vivos, mais participativos. Portanto, aqui é colocar o espírito, o método do sínodo também nestes conselhos. Devemos promover uma escuta real nas nossas paróquias, uma escuta genuína, que todos tenham a possibilidade também de dizer o que pensam e o que sentem. Devemos formar os nossos agentes pastorais para o discernimento. E aqui, queridos amigos, falo da formação em todos os sentidos. Conforme a área onde cada um se encontra, temos a área da liturgia, da catequese, das áreas sociais, caritativas. Nós não podemos ser uma igreja que funciona pelo amadorismo ou pela boa vontade. A formação adequada é tão importante. Reparem que hoje, em todos os campos da sociedade, as pessoas estão permanentemente em formações, em atualizações. E a nossa igreja precisa, mesmo que se sabendo que é o Espírito Santo quem leva a igreja, mas precisamos de ser bons instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, promover, então, a formação dos nossos agentes, sobretudo a formação para o bom discernimento. Integrar os mais jovens, as mulheres, nos processos de decisão. Fazer da paróquia uma verdadeira comunidade de comunidades. Em saída, uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja viva e missionária.
A Diocese de Mindelo é chamada a ser laboratório de sinodalidade. Um sinal vivo de uma igreja que caminha com o seu povo. Em jeito de conclusão, dizer-vos que o sínodo não terminou em Roma. Ele começa agora nas nossas paróquias. Se acolhermos este caminho com fé e coragem, o Espírito Santo fará novas todas as coisas. Que Maria, Mãe da Igreja, nos ensina a arte da escuta, a guardar no coração aquilo que deve ser guardado e meditado e a caminhar juntos, para que a nossa Diocese seja uma igreja viva, fraterna e missionária. Uma igreja sinodal é uma igreja de discípulos missionários. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos todos, mas todos mesmo, sacerdotes, religiosos, leigos, todos entrar nesta dinâmica do sínodo que não tem outro objetivo senão isso, meus amigos. Vivermos a comunhão que vem da Trindade e prestarmos um bom serviço ao mundo. O Papa Francisco tinha isto bem presente e nós temos que ter. A Igreja existe para servir. A Igreja existe para ir ao encontro dos outros. Senão não vale a pena. Só sublinhar que toda a dinâmica do sínodo tem a aprovação do atual Papa, Papa Leão XIV, porque é ele que no verão passado fez sair as diretrizes para a implementação do sínodo na Igreja.